Olá, é um prazer reencontrá-los neste momento de preparação para o Enem. Eu organizei as aulas a partir de um mapeamento que eu fiz nas edições de 2009 até 2020, optando por apresentar os conteúdos de forma mais linear, uma perspectiva mais didática, né? E posteriormente mostrar como essas temáticas da Grécia, como essas temáticas são abordadas nas questões. Nesse primeiro encontro, ressaltei a análise das sociedades da Grécia Antiga, com o intuito de traçar uma visão panorâmica da antiguidade grega, com ênfase nos casos atenienses, espartano e macedônico. Objetivou-se aqui contextualizar o conceito de democracia grega, ateniense no seu tempo, evitando anacronismos, né, que é o fato de fazer uma utilização de um conceito num contexto histórico diferente daquele em que ele foi produzido, relacionando-a, portanto, à escravidão e a um modelo excludente de cidadania, especificamente as mulheres, estrangeiros e pobres. Para maior aprofundamento, eu sugiro que vocês assistam a videoaula Sociedades da Grécia Antiga, disponibilizada justamente com este material. Vamos às questões. A primeira questão, que é a questão 48 do Enem de 2009, já traz um pouco desse mapeamento que eu fiz. Vejam como as sociedades da Grécia Antiga são analisadas em quase todas as edições do Enem. Vamos à análise. Hoje em dia, nas grandes cidades, enterrar os mortos é uma prática quase íntima, que diz respeito apenas à família. A menos, é claro, que se trate de uma personalidade conhecida. Entretanto, isso nem sempre foi assim. Para um historiador, os sepultamentos são uma fonte de informações importantes para que se compreenda, por exemplo, a vida política das sociedades. No que se refere às práticas sociais ligadas aos sepultamentos, vamos para as alternativas. A. Na Grécia Antiga, as cerimônias fúnebres eram desvalorizadas porque o mais importante era a democracia experimentada pelos vivos. Então, essa alternativa ela está incorreta, principalmente em razão de afirmar que as cerimônias fúnebres eram desvalorizadas na Grécia Antiga. As cerimônias fúnebres não eram desvalorizadas, pelo contrário. Os rituais funerários eram muito elaborados e eram divididos geralmente em 3 partes na Grécia Antiga. A próteses, que é a preparação do corpo, a ekporá, que é uma espécie de procissão fúnebre, o cortejo, né? Nós chamamos de cortejo, e o enterro do corpo ou das cinzas de cremação. Sim, a cremação já era praticada há milhares de anos e estudos apontam que os gregos foram um dos primeiros povos a utilizar esse ritual. Bom, segundo as crenças politeístas gregas, era primordial ter uma sepultura. Acreditava-se que os mortos sem honras fúnebres vinham assombrar e perseguir os vivos. Os gregos atribuíam a morte ao deus Thanatos. Ele vivia no Tártaro, que é uma região situada às portas do inferno. Lembrando que os gregos eles eram politeístas. E o defunto era lavado com óleos perfumados. Em seguida, o corpo inteiro, menos a cara, era envolvido em ligaduras e depois com um lençol para ser exposto dentro da casa durante um dia inteiro. Logo na manhã do dia seguinte, antes dos primeiros brilhos do sol, o corpo era transportado para o cemitério, onde
Anteriormente, no período de preparação, esse corpo era instalado num caixão ou queimado numa fogueira. O caixão era colocado numa tomba, que podia ser subterrânea, uma tumba que podia ser subterrânea, que é uma espécie de gruta, ou aérea, né, que são os sarcófagos. Lembrando que nessa questão dos sarcófagos, basicamente, né, as pessoas que tinham uma posição social privilegiada. Durante a cremação, as cinzas eram postas numa urna que era logo em seguida sepultada debaixo da terra. Essas práticas variam em função das cidades. Um outro costume consistia em pôr móveis e objetos na sepultura para que o defunto pudesse utilizá-los no além. Lembrando que eles acreditavam, né, na possibilidade de uma vida pós-morte. Metiam-se também pequenas moedas na boca ou na mão do morto para que ele pagasse as portagens. Logo que o funeral terminava, era organizada uma refeição na casa de um parente próximo, porque a casa do defunto era considerada como impura até a purificação através de um ritual. Os gregos rendiam culto aos mortos, o terceiro dia, o nono dia e o 30º dia, depois do funeral, e depois a cada data de aniversário. O costume queria que levassem a refeição do defunto e que lhe oferecessem libações. Os cultos e os ritos romanos sagrados eram as estrelas e os altares em honra das divindades. Depois de ter sido lavado e embalsamado, o corpo era transportado fora da cidade. Para os mais afortunados, era a ocasião de mostrar a sua riqueza e a sua posição social. Então, nesse sentido, eu chamei a atenção para essas informações em relação ao funeral, justamente para mostrar que a alternativa A está incorreta, quando coloca que as cerimônias fúnebres eram desvalorizadas na Grécia Antiga. Como nós vimos, pelo contrário, eram bastante valorizadas, né? E existia todo um rito que permanecia sendo realizado mesmo após o sepultamento. Na alternativa B, nós temos o seguinte: no que se refere às práticas sociais ligadas aos sepultamentos, na Idade Média, a Igreja tinha pouca influência sobre os rituais fúnebres, preocupando-se mais com a salvação da alma. Também é uma alternativa incorreta, né? O que falseia essa alternativa é o trecho que diz que a Igreja tinha pouca influência sobre os rituais fúnebres. Além dessa visão, né, transitiva da morte, os rituais fúnebres também tinham um valor enorme na Idade Média. Era um ritual que envolvia toda a família e a comunidade. Era uma grande cerimônia que deveria ser acompanhada por todos, inclusive pelas crianças. A maior preocupação dos familiares não era com a morte do ente querido, e sim com a salvação de sua alma. Então, a expressão pouca influência falseia, né, a alternativa. A Igreja, na Idade Média, tinha muita influência, inclusive sobre os rituais fúnebres. Na alternativa C, nós temos o seguinte: no que se refere às práticas sociais ligadas aos sepultamentos, no Brasil colônia, o sepultamento dos mortos nas igrejas era regido pela observância da hierarquia social. Então, eu destaquei aí de azul, né, para mostrar que essa é a alternativa correta. De fato, no Brasil colonial, acontecia, né, de uma forma, né, que a morte era vista, né. As pessoas eram veladas em casa e enterradas nas cercanias das igrejas em solo sagrado, pertencente às suas irmandades, estando assim mais próximo de Deus e da salvação eterna. Era comum que a elite local fosse sepultada no interior das igrejas. Lá tem, inclusive, né, algumas inscrições que mostram isso, que mostram muito claramente isso. Os cortejos fúnebres
cortavam a cidade. Quanto mais influente e rico o defunto, maior a pompa. Então, o sepultamento era, assim, definido pela observância da hierarquia social. Então, no interior dessas igrejas, onde ocorria o sepultamento não apenas dos clérigos, né, que são os membros da própria Igreja Católica, havia, inclusive, alguns epitáfios, que são aquelas inscrições que trazem informações, né, em geral, e homenagens em relação àquele que ali está sepultado. Então, provavelmente vocês já viram algumas dessas inscrições no interior das igrejas. A letra D. Na época da Reforma, o catolicismo condenou os excessos de gastos que a burguesia fazia para sepultar seus mortos. Então, incorreta, né? Na Idade Média, as naves das catedrais e os altares abrigavam os ossos dos santos, né? O comércio dos lugares perto dos santos ainda estava em vigor. Pegavam-se em sepulturas pagãs para pôr os ossos dos mártires e dos santos. Pagavam-se, né, por essas sepulturas. E a Igreja Romana começou pouco a pouco a controlar os ritos funerários. Ela aplicou uma dura repressão aos que aplicavam práticas greco-romanas e instituía cerimônias e rituais que só a Igreja ditava. Foi assim que apareceram, por exemplo, o sacramento, que possivelmente vocês já ouviram falar, chamado extrema-unção, que são os sacramentos fundamentais, né, o purgatório e as indulgências. Quando se via que a morte se aproximava, chamava-se um padre para que ele aplicasse o sacramento da extrema-unção e, em seguida, quando a morte chegava, fazia-se uma vigília, né? Essa vigília era organizada na igreja. O corpo era, então, enterrado no cemitério perto da igreja e as missas de aniversário eram celebradas com datas regulares para assegurar o descanso da alma do falecido, que é uma prática recorrente, né, nos dias atuais. Os protestantes recusavam os santos, recusavam também os sacramentos, né, as missas em latim, e fizeram aí uma tentativa de voltar às práticas dos primeiros cristãos, afastando-se das distinções sociais e dos sinais de riquezas nos enterros, né? Então, eles recusaram a prática das indulgências, o princípio do purgatório, as missas e as cerimônias ao redor da morte, né? Então, tudo isso em decorrência aí do período da Reforma Protestante. E a letra E, a alternativa E, diz o seguinte: no que se refere às práticas sociais ligadas aos sepultamentos, no período posterior à Revolução Francesa, devido às grandes perturbações sociais, abandona-se a prática do luto. Bom, é incorreta também, porque não há o abandono da prática do luto, né? As missas pelas almas, as orações, o cortejo fúnebre, o sepultamento, tudo isso também era vivido pela coletividade do século XIX. E tomar parte nesses ritos ajudava a comunidade a lidar com a crise que se desenhava com a partida de um de seus membros para o além, né? E a Revolução Francesa, ela ocorreu em 1789, portanto, final do século XVIII, né? Então, a alternativa diz no período posterior à Revolução Francesa, né? Então, não se abandonou a prática do luto, né? Pelo contrário, cada sociedade vivencia o luto de uma forma bem peculiar, de uma forma bem própria, né? E esses rituais são muito importantes, né, como referências de práticas sociais e coletivas. Ainda no Enem 2009, nós temos a questão 74. Vejam que duas questões aí trazem informações a respeito, né, das sociedades antigas na Grécia, né? E diz o seguinte:
No período 750-338 a.C., a Grécia Antiga era composta por cidades-estado, como, por exemplo, Atenas, Esparta, Tebas, que eram independentes umas das outras, mas partilhavam algumas características culturais, como a língua grega. No centro da Grécia, Delfos era um lugar de culto religioso frequentado por habitantes de todas as cidades-estado. No período de 1200 a 1600 depois de Cristo, na parte da Amazônia brasileira, onde hoje está o Parque Nacional do Xingu, há vestígios de 15 cidades que eram cercadas por muros de madeira e que tinham até 2.500 habitantes cada uma. Essas cidades eram ligadas por estradas a centros cerimoniais com grandes praças. Em torno delas havia roças, pomares e tanques para a criação de tartarugas. Aparentemente, epidemias dizimaram grande parte da população que lá vivia. Então, é um excerto extraído da Folha de São Paulo, de agosto de 2008, e foi adaptado aqui para o Enem. Então, nós percebemos aí que há uma espécie, né, de análise comparativa, se é que é possível fazer isso, né? Porque nós estamos trabalhando com a Grécia Antiga, que inclusive está aí num contexto situado antes de Cristo, né? Utilizando aquela demarcação do tempo, né? A partir de uma perspectiva europeia. E, posteriormente, nós temos um outro contexto social, já no Brasil, num recorte temporal que é depois de Cristo, né? Também fazendo uso dessa forma de contar o tempo, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Lembrando que antes de Cristo a contagem era em ordem decrescente e depois de Cristo a contagem em ordem crescente, né? Porque zera ali o nascimento de Cristo é o marco inicial. Então, vamos às alternativas. Apesar das diferenças históricas e geográficas existentes entre as duas civilizações, elas são semelhantes, pois. Então, vejam que no enunciado, né, já chama atenção para o fato das diferenças históricas e geográficas dessas duas civilizações. No entanto, solicita-se, né, que sejam vistas as semelhanças entre elas. Alternativa A. As ruínas das cidades mencionadas atestam que grandes epidemias dizimaram suas populações. É incorreto, né? Porque as ruínas são fontes históricas importantes. No entanto, apenas esses monumentos não atestam, entre aspas, né, esse atestar, que as epidemias foram a causa principal, né, que dizimaram essas populações. Graças a uma pesquisa realizada por pesquisadores brasileiros e americanos, nós sabemos hoje que populações muito sofisticadas habitaram a região do Alto Xingu, no Amazonas, desde o século IX. Infelizmente, essas populações foram muito reduzidas com a chegada dos europeus ao continente americano, e quando os europeus chegaram nessa região, encontraram a população dos indígenas uicuros já muito reduzida. Tem um historiador, um pesquisador, o Carlos Fausto, que é um pesquisador do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e ele é um dos autores dessa pesquisa, né? E ele afirma que evidências coletadas através da história oral e documental mostram que a causa provável dessa queda demográfica brusca pode ter sido, né, a varíola, que é uma doença que se espalha rapidamente e tem alto grau de letalidade. No entanto, né, nós não podemos afirmar que as ruínas dessas cidades atestam que grandes epidemias dizimaram suas populações. Alternativa B.
as cidades do Xingu desenvolveram a democracia tal como foi concebida em Tebas. Então, observem essa impossibilidade de comparação, né? De uma cidade do Xingu sendo comparada aí a uma cidade-estado grega. É incorreta, né? O conhecimento sobre o passado das populações indígenas brasileiras ainda é pequeno, né? Mas estudos recentes têm ajudado a remediar essas falhas. A população indígena local já havia construído obras grandiosas, né? Como aldeias compostas por grandes estradas e fossos de defesa, além de ter modificado um pouco a paisagem natural, com áreas de plantação para subsistência. No entanto, não é correto afirmar que as cidades do Xingu desenvolveram a democracia tal como Tebas. Na alternativa C, vejam que eu destaquei, é a alternativa correta. Diz o seguinte: as duas civilizações tinham cidades autônomas e independentes entre si. Então, essa é a semelhança, se é que nós podemos, né, apontar, fazendo análise de dois contextos históricos tão diferentes. Uma hierarquia política distingue as pessoas a partir de linhagens de chefes, né, aqui no Parque Nacional do Xingu. Esse prestígio estava ligado à capacidade de realizar grandes rituais, por isso as estradas eram tão grandes, representando o poder do chefe que as construiu. Observem que no excerto a questão traz essa informação a respeito das estradas, né, que eram ligadas aí a centros cerimoniais. É possível ressaltar que nas grandes estradas andavam homens a pé que se deslocavam entre as várias aldeias. E que o sistema econômico era também, né, semelhante ao atual, que pelo menos desde o século XIX se baseava em um sofisticado sistema de trocas entre vários grupos indígenas com equivalência entre objetos de prestígio, né, que é o que a gente chama de escambo. A cerâmica produzida pelos grupos Aruac era trocada com colares e cintos de caramujos dos Caribes, que têm um valor equivalente a uma certa quantidade de sal vegetal, que por sua vez equivalia a um determinado tipo de arco de madeira preta feito pelos índios Tupi. Então havia sim, né, a partir desse exemplo que eu dei, uma autonomia importante entre as cidades no Parque Nacional do Xingu, tornando-as, né, autônomas e independentes entre si. E a autonomia das cidades-estado grega, vocês já conhecem, né? Por isso que elas são chamadas de cidades-estado, justamente em razão da sua autonomia e da sua independência, né? A Grécia não tinha aí um território unificado, né? E em razão disso, as cidades-estado tinham toda essa autonomia. Na alternativa D, os povos do Xingu falavam uma mesma língua, tal como nas cidades-estados da Grécia, né? Então, é incorreta. Bom, os antropólogos, os linguistas, os arqueólogos e os próprios indígenas ressaltam, né, numa pesquisa que eles realizaram em 1990, juntamente, né, com o trabalho de escavações e datação de material cerâmico, eles fizeram aí um mapeamento de 19 sítios arqueológicos no Alto Xingu. E, apesar do intenso intercâmbio entre diferentes povos, cada qual mantinha a sua língua, representando várias famílias linguísticas, a exemplo do Tupi-Guarani, que é do tronco Tupi, o Kamal-Iurá, e o Caiabi e Juru. Então, não podemos afirmar que os povos do Xingu falavam uma mesma língua, né? Eles tinham vários dialetos, né? E faziam contato com
grupos sociais de outros indígenas que também utilizavam outros dialetos. E na alternativa E, nós temos as cidades do Xingu dedicavam-se à arte e à filosofia, tal como a Grécia. Observem que a comparação é grotesca, né? Então, sempre que vocês estiverem analisando uma questão que traga uma perspectiva de generalização, né? Uma certeza, que use termos como todos, sempre, vocês desconfiem daquela alternativa, né? Porque essa perspectiva de generalização, principalmente numa questão dessa que trava uma comparação bem reducionista, né, entre duas civilizações de recortes temporais diferentes, né, alternativas como essa, como a alternativa E, que diz tal como na Grécia, é incorreta, tá bom? Então, observem que dentre os tipos de artesanato realizado pelas populações indígenas do Xingu, destacam-se, por exemplo, adornos, artefatos, vestimentas, instrumentos, vários objetos rituais, utilitários e decorativos. A produção de artesanato ocupa até hoje, né, um papel importante na economia familiar de vários povos da bacia do Xingu. No entanto, né, afirmar que as cidades do Xingu dedicavam-se à arte e à filosofia, tal como na Grécia, é uma abordagem, no mínimo, né, evolucionista cultural. Então, não é correta a alternativa E. Bom, continuando, nós temos uma questão do Enem de 2014, que diz: compreende-se assim o alcance de uma reivindicação que surge desde o nascimento da cidade na Grécia Antiga, que é a redação das leis. Ao escrevê-las, não se faz mais que assegurar-lhes permanência e fixidez. As leis tornam-se bem comum, regra geral, suscetível de ser aplicada a todos da mesma maneira. Esse excerto é do Vernon, que traz, né, um livro intitulado As Origens do Pensamento Grego. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1992, também adaptado. Então, para o autor, a reivindicação atendida na Grécia Antiga, ainda vigente no mundo contemporâneo, buscava garantir o seguinte princípio. Então, qual era a reivindicação? A redação das leis, né? Então, buscava garantir o seguinte princípio. Alternativa A, a isonomia, que é a igualdade de tratamento aos cidadãos, que é a alternativa correta. Alternativa B, transparência, acesso às informações governamentais. Alternativa C, tripartição, separação entre os poderes políticos estatais. Não pode, né, ocorrer em se tratando de Grécia Antiga, né, porque a teoria dos três poderes, que é do Montesquieu, é lá do século XVIII, né, o Montesquieu propondo aí a separação entre os poderes políticos, né, para fazer com que, na relação de coexistência entre eles, houvesse esse processo, né, de descentralização do poder. Letra D é equiparação, igualdade de gênero na participação política, nem se discutia gênero, né? As mulheres não eram consideradas cidadãs na Grécia Antiga. E a letra E, elegibilidade, que é a permissão para a candidatura aos cargos públicos, também não está correta, né? Porque o que definia a participação política era a definição do conceito de cidadania. Então, o que nós observamos, né, nesse contexto é que se os gregos estavam aí reivindicando a redação das leis, é porque essas leis, né, elas não eram escritas e nem haviam punições oficiais, né? Os homicídios, por exemplo, eram resolvidos pelas próprias famílias das vítimas, que procuravam capturar e matar o homicida. Compreende-se assim o alcance de uma reivindicação, né, que surge aí desde o nascimento da cidade na Grécia Antiga, como mostra o enunciado da questão, que é a redação das leis. Então,
a partir do momento em que elas passam a ser escritas, né, não se faz mais que assegurar-lhes permanência e fixidez. As leis tornam-se bem comum, regra geral, suscetível de ser aplicada a todos da mesma maneira. E foi nesse contexto aí que surgiu um conjunto de leis severas e rígidas proposta pelo legislador Drácon. As leis previam pena de morte para diversos crimes e tinham como objetivo estabelecer a ordem, né, e evitar revoltas em Atenas. Então, no final do século 7 a.C., foi a vez do legislador Solon apresentar um conjunto de leis para a cidade de Atenas. Esta política tinha por objetivo estender o poder político para uma camada mais ampla da população ateniense e, com isso, diminuir as tensões sociais que podiam gerar revoltas populares, né? Então, a redação das leis estava mais para a perspectiva, né, da contenção de revoltas populares em razão da desigualdade de tratamento aos cidadãos. Então, na Grécia Antiga, o conceito de cidadania estava relacionado a uma minoria da população, isso vocês podem ver lá na videoaula. E nessa época só eram considerados cidadãos os homens, né, com mais de 21 anos, que fossem atenienses, né, filhos de pais atenienses. E na Grécia, né, a cidadania era exercida diretamente pelo cidadão, que tinha o direito de propor e aprovar leis. Logo, a alternativa correta ressalta a importância, nesse contexto, né, que é a alternativa A, da isonomia, que é, né, um princípio geral do direito, segundo o qual todos são iguais perante a lei. É uma igualdade jurídica, tá? Não devendo ser feita nenhuma distinção entre pessoas que se encontrem na mesma situação. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos seguir para mais uma questão. Agora, do Enem 2013, a questão 26. Diz o seguinte: durante a realeza e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. Em 451 a.C., porém, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas, os decêmviros, para escrever as leis. 2 deles viajaram a Atenas, na Grécia, para estudar a legislação de Solon. Vocês observam que eu elenquei questões, né, que tem ali um complemento da questão anterior. Essa questão é um complemento, né, vamos fazer um pouco mais da análise em relação à questão da reivindicação de que as leis passassem a ser escritas, né. Então, observem que esse excerto é do Fustel de Coulanges, né? O Fustel de Coulanges tem uma obra que é muito importante, intitulada A Cidade Antiga. É importante que sempre que vocês analisem uma questão, vocês observem logo a fonte, observem de onde foi retirado aquele excerto, porque aí você já tem, né, uma noção do recorte temporal e também da discussão que está sendo feita ali. Você já ganha um tempo com isso, né, naquele instrumento de análise. Então, se tem um Fustel de Coulanges e a Cidade Antiga, só pode ser, né, uma análise sobre as sociedades antigas, né? Então, se vocês observarem o Legoff, Jacques Legoff, vocês já sabem que é medieval. Se vocês observarem o Georges Duby, também é medieval. Se observarem o Eric Hobsbawm, vocês já vão compreender que é uma análise ali, já do contexto do capitalismo, é uma análise mais contemporânea, vamos dizer assim. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos logo a referência de onde foi retirado esse excerto, né, esse trecho aí, para que vocês se situem temporalmente ali na questão. E a questão diz o seguinte:
a superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, descrita no texto, esteve relacionada a: letra A, adoção do sufrágio universal masculino. Então, não houve, né, sufrágio universal, direito de voto masculino, né? Essa condição, ela estava atrelada ao conceito de cidadania, né? E no mundo antigo, nem todos eram considerados cidadãos. Letra B, extensão da cidadania aos homens livres. É a alternativa correta. Letra C, afirmação de instituições democráticas. Letra D, implantação de direitos sociais. Não. E letra E, tripartição dos poderes políticos. Já expliquei até na questão anterior, né? Então, observem que o Fustel de Coulanges, ele está analisando aí, né, na sua obra, o estudo sobre o culto, o direito, as instituições da Grécia e de Roma, né? Portanto, é uma obra, essa obra intitulada La Cité Antique, né, que é a cidade antiga, é um tratado sobre essa civilização greco-romana, discutindo ainda as questões relativas à religião, à política, aos costumes, né? Então, esse termo, né, decemviros, é justamente uma comissão aí, né, como está colocado aí, que foi organizada aí para escrever as leis, né? E ressalta que cada um dos 10 magistrados, né, por isso que é esse o termo em latim, foram encarregados, então, de codificar essas leis, de escrever essas leis, né? Então, o objetivo desta comissão, como destaca a questão em análise, era efetivar a participação dos plebeus na formulação das leis, uma vez que a tradição oral nas leis romanas, controladas pelos patrícios, prejudicava enormemente os plebeus. Lembrando que os patrícios, né, eram os considerados bem-nascidos, os favorecidos, os privilegiados economicamente em Roma, né? E fazendo pressão, né, contra os patrícios, os plebeus conseguiram a formulação de uma lei escrita dentro de Roma, né? Essas leis criadas em 450 a.C. ficaram conhecidas, então, como as leis das 12 tábuas. Bom, para encerrarmos nossa análise, eu destaquei a questão 87 do Enem 2020, né? Aqui bem próximo, que também trouxe a Grécia Antiga. E diz: na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses nos séculos 4 e 5 a.C. pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Então, esse excerto é do Manduco, que faz uma análise sobre a ciência política, né? E aí nós vamos observar as alternativas, né? Para esta última análise. Então, assim como a filosofia e a ciência nascem com os gregos, né? Também a política tem sua origem na Grécia Antiga. Então, vamos observar as alternativas. Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no excerto promoveu o ou a competição para a escolha de representantes, incorreta, né? B, campanha pela revitalização das oligarquias, não, porque a condição social era bem definida na Grécia Antiga, então não havia necessidade de revitalizar. C, estabelecimento de mandatos temporários, também não. D, declínio da sociedade civil organizada, não havia sociedade civil organizada, né? E a alternativa E, participação no exercício do poder, que é a alternativa correta. Nós estamos observando, né, que apesar do termo povo ser uma categoria
de entendimento, né, uma categoria analítica que traz uma ideia de generalização, naquele contexto da Grécia Antiga, né, o conceito de povo abrangia apenas aqueles indivíduos considerados cidadãos. E aqui nós podemos observar, né, que, como outros conceitos, o conceito de política é uma daquelas palavras, né, o termo política é uma daquelas palavras que tem um significado diverso, né, podendo ter significados bem diferentes aí. Então, sua origem está relacionada com a polis grega. Nas cidades-estado da antiguidade, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política, né? Um primeiro critério era o controle da terra, um segundo critério, a liberdade de culto, né? A igualdade de gênero e a exclusão dos militares. E também a exigência da alfabetização. Então, o que se objetivava, de fato, era a participação no exercício do poder, né? E como nós tratamos aí da ciência política, né, eu vou só fazer uma ressalva de que a ciência política é um campo de grande importância, né, para o estudo progressivo dos mecanismos de poder e das formas de organização social, né, estudando desde as primeiras teorizações que remontam à antiguidade, a exemplo de obras de Aristóteles e Platão. E também outros autores, né, considerados teóricos políticos, contribuíram para a contribuição de uma gama de referenciais aí, e respeito das formas de organização política, né, em sociedade. É exemplo de alguns autores que vocês, inclusive, já tiveram contato, como o Nicolau Maquiavel, né, o Jean Baudin, o Thomas Hobbes, né, o John Locke, o Montesquieu e o Voltaire, que forneceram aí importantes contribuições para o entendimento, né, acerca dos modos de organização da vida em sociedade. Então, eu espero que nossa análise tenha auxiliado vocês, né, um pouco nessa trajetória de preparação para o Enem. Eu espero que vocês sigam firmes e que estejam presentes, né, no nosso próximo encontro. Um abraço a todos.